Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Vamos lá? Estamos hoje fechando a semana de número 32 da nossa leitura bíblica em um ano. Que legal, hein, galera? Fala sério. Semana 32 sendo concluída, estamos há muitos e muitos dias juntos, já estamos pra lá da metade e tem sido muito massa, muito bom ler a palavra de Deus com você. Hoje nós vamos ler Jó 11, Jó 12 e também 1 Pedro capítulo 2. Glória a Deus, Pai. Deus, Deus, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Deus, eu te amo, eu te louvo, eu te agradeço. Deus, eu sou grato ao Senhor, eu tenho muitos e muitos motivos para expressar a minha gratidão ao Senhor, Deus. O Senhor é bom, o Senhor é presente, o Senhor é fiel. Deus, obrigado. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos surpreende com a sua bondade. O Senhor nos dá abundantemente além do que qualquer coisa que um dia a gente já pediu, já pensou, Deus. E mesmo que isso não seja um doar material, o Senhor dá, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos fez filhos novamente, o Senhor nos resgatou a posição, Deus, que Cristo conquistou para nós. Deus, obrigado, 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 Deus, porque o Senhor nos recebe como filhos, o Senhor não nos recebe como escravos, mas sim como filhos, e nós escolhemos servir ao Senhor com todo amor, com toda a força, com tudo que podemos, Deus, porque o Senhor é digno. O que o Senhor fez por nós, Deus, nos leva a uma atitude de gratidão, uma atitude de honra, uma atitude de adoração em relação àquilo que o Senhor fez, Pai. Nós queremos viver para o Senhor, para a sua glória, para a sua fama, para que o seu nome seja mais e mais conhecido e exaltado sobre a face da terra, Deus. É assim que queremos estar, é assim que queremos viver, papai. Nós te honramos, te adoramos, te agradecemos e te exaltamos, Senhor. Muito obrigado por esse tempo, Deus, pela leitura da sua palavra. Fala conosco. Queremos ouvir sua voz mais uma vez. Mais uma vez, temos fome, Deus. Temos fome. Se o Senhor faz abundantemente além daquilo que podemos pedir ou pensar ou imaginar, nós só podemos dizer uma coisa: nós queremos mais. Tem mais e eu quero mais. Eu quero mais, Deus, de Ti, mais da Sua palavra, mais da Sua vida em mim, mais da Sua vida através de mim, Deus. Que a gente possa viver de um jeito diferente a partir de hoje. Deus, que o nosso coração possa ter fome e sede, Deus, para viver mais conectado, mais próximo e mais ligado com o Senhor. Fala conosco agora, por favor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pessoal. Vamos lá. Jó 11 e 12 e também 1 Pedro capítulo 2. Jó 11. Então Zofar de Naamate respondeu: ficarão sem resposta todas essas palavras? Irá confirmar-se o que esse tagarela diz? Sua conversa tola calará os homens? Ninguém o repreenderá por sua zombaria? Você diz a Deus: a doutrina que eu aceito é perfeita e sou puro aos teus olhos. Se Deus falasse com você, se contra você abrisse os lábios e revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Você consegue perscrutar os segredos de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. O que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? Seu comprimento é maior do que a terra, e sua largura é maior do que o mar. Se ele ordena uma prisão e convoca o tribunal, quem poderá opor-se? Pois ele não identifica os enganadores, e não reconhece a iniquidade logo que a vê? Mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se, será firme e destemido. Você esquecerá as suas desgraças, lembrando-se apenas como águas passadas. A vida será mais refulgante que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã em seu fulgor. Você estará confiante, graças à esperança que haverá. Olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará e não terá medo de ninguém, e muitos procurarão o seu favor. Mas os olhos dos ímpios fenecerão e em vão procurarão refúgio. O suspiro da morte será a esperança que terão. Jó, capítulo 12.
Então Jó respondeu: Sem dúvida, vocês são o povo e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês. Quem não sabe dessas coisas? Tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Logo eu, que clamava a Deus e ele me respondia. Eu, íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. Quem está bem despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam. As tendas dos saqueadores não sofrem perturbação, e aqueles que provocam a Deus estão seguros, aqueles que transportam o seu Deus em suas mãos. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas contarão a você. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. O ouvido não experimenta as palavras como a língua experimenta a comida? A sabedoria se acha entre os idosos? A vida longa traz entendimento? Deus é que tem sabedoria e poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. O que ele derruba não se pode reconstruir. Quem ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se ele retém as águas, predomina a seca. Se ele as solta, devastam a terra. A ele pertencem a força e a sabedoria. Tanto o engano quanto o enganador a ele pertencem. Ele despoja e demite os conselheiros, e faz os juízes de tolos. Tira as algemas postas pelos reis, e amarra uma faixa em torno da cintura deles. Despoja e demite os sacerdotes, e arruína os homens de sólida posição. Cala os lábios dos conselheiros de confiança e tira o discernimento dos anciãos. Derrama o desprezo sobre os nobres e desarma os poderosos. Revela coisas profundas das trevas e traz à luz densas sombras. Dá grandeza às nações e as destrói. Faz crescer as nações e as dispersa. Priva da razão os líderes da terra e os envia a perambular num deserto sem caminhos. Andam tateando nas trevas, sem nenhuma luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Glória a Deus, 1 Pedro, capítulo 2. Portanto, livrem-se de toda a maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, a rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a recebem. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observando as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Por causa do Senhor, sujeite-se a toda a autoridade constituída entre homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governadores como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem.
Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres e não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas, se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Uau, glória a Deus, esse texto é lindo. Primeira coisa, ele destaca a nossa posição, ele destaca aonde eu e você fomos colocados em Jesus Cristo. Nós, eu e você é geração eleita. Você foi eleito, você foi escolhido, Deus chamou você. Você não é à toa, você não foi um erro, você não foi um filho indesejado por seu pai e sua mãe, por exemplo. Não, você que está aqui hoje, você que está lendo esse texto, você que está ouvindo essa palavra, isso é para você. Você é eleito, você foi escolhido da parte de Deus. Deus elegeu você para viver o dia de hoje. Você foi feito sacerdócio real. Eu e você podemos entrar na presença de Deus, orar, clamar pela nossa nação. A nossa oração, a palavra de Deus fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aquilo que eu e você como sacerdotes oferecemos diante de Deus, a nossa adoração, o nosso relacionamento, uau! O sacerdote é aquele que entra na presença de Deus. E Deus está falando para você e para mim que você tem acesso direto a Ele. Você não precisa de intermediário, você não precisa de ninguém entre você e Ele. Você é feito sacerdote real. O único intermediário entre nós e Deus se chama Jesus Cristo. E Ele, quando eu e você aceitamos aquilo que Ele fez, Ele abre o caminho. O véu do templo foi rasgado, como a gente leu em Hebreus 10. O véu foi rasgado. Entre com confiança na presença dEle, porque Ele te fez sacerdócio real. E é legal que é sacerdote real, ou seja, nós reinamos enquanto somos sacerdotes. Deus nos chamou para reinar em vida, para viver e trazer o padrão do reino de Deus aqui para a terra, hoje. A gente não precisa esperar morrer para viver a realidade do reino de Deus. Eu e você somos portadores, somos aqueles que trazem o reino de Deus conosco, porque nós somos sacerdotes e reis. Sacerdócio real. Nação santa. Sim, nós somos parte de um grupo. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós somos uma nação santa. Povo exclusivo de Deus. Eu sou do meu amado é meu, a sua bandeira sobre mim é o amor. Eu vou ser chamado seu Deus e você vai ser chamado meu povo. Assim diz a palavra de Deus sobre mim e sobre você. Nós somos dele. Para quê? Ele nos chamou, Ele nos separou, Ele nos deu identidade, Ele nos posicionou aonde nós devemos estar para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você tem um propósito. Meu irmão, minha irmã, você tem um propósito, tem um chamado. Deus tem um sonho, tem um desejo para você. Ele deseja que você proclame a verdade, proclame a palavra de Deus. E aqui no final fala sobre aquilo que Jesus fez por nós, versículo 24 em diante. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas nós fomos curados, pois antes não éramos ovelhas, mas agora
temos o pastor, nós nos convertemos ao pastor e bispo das nossas almas, o nosso eterno pastor Jesus Cristo, o amado das nossas almas, o pastor do meu coração. Morreu para o pecado e vive para uma vida nova, vive para a justiça, vive para que o nome de Jesus seja o nome mais conhecido e mais exaltado da terra. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.